Olá, meus irmãos e amigos de todo o Brasil e mundo afora, que a paz do Senhor esteja na sua vida em abundância. Outra vez juntos para um devocional da parte do Senhor, e hoje eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão que fala sobre milagre. Milagre. Você já parou para pensar na possibilidade de um milagre acontecer na sua vida, na sua família, na sua jornada, no seu trabalho ou em qualquer área da vida que você possa imaginar? Pois é, milagre existe. Milagres são possíveis. Mas o que eu quero compartilhar com você quando nós nos encontramos diante de uma grande possibilidade de um milagre. É sobre isso que eu quero falar. Fique conosco até o final do vídeo, você vai ser ricamente abençoado com esta palavra. Olha, João capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, e uma grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele realizava, curando os doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para dar de comer a esse povo? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria o pão suficiente para cada um receber um pedaço. E essa aqui é a leitura, o texto continua. E veja bem, o que eu quero falar para você é o seguinte: esse milagre de Jesus aqui, a primeira multiplicação dos pães e peixes, é um dos grandes milagres, um dos milagres mais importantes do ministério de Jesus, e ele se reveste de tanta importância que ele é o único milagre que é repetido, que é narrado pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai encontrar o relato deste episódio nos 4 evangélicos, nos 3 sinóticos e mais o evangelho de João. Daí você já percebe a importância que esse feito, esse episódio tem nas Escrituras e aí o significado para a nossa vida cristã, para a nossa carreira espiritual. O que acontece aqui, amados, é que os discípulos, Jesus, eles se encontram diante de uma grande impossibilidade. Uma multidão imensa e alguns pães e alguns peixes. Humanamente falando, seria impossível aquela quantidade de pão e peixe alimentar uma multidão. Os estudiosos, alguns chegam a calcular ali que tinha umas de 20 a 30 mil pessoas naquele público ali, né? E Jesus pega os pães e os peixes, os consagra, multiplica e alimenta a multidão. E ainda sobra bastante coisa. Qual é a reflexão mais forte para nós aqui? A reflexão de hoje, a palavra do Senhor de hoje para nós é a seguinte: se nós estamos vivendo um momento de impossibilidade, se você e eu podemos visualizar diante de nós uma impossibilidade, uma grande impossibilidade, que sinal é esse? Isso é o sinal de que nós estamos pisando um terreno fértil para acontecer um milagre. Se existe uma impossibilidade,
é um bom caminho para um milagre. Se as coisas são possíveis, calculáveis, palpáveis, visíveis, né? Você não precisa de um milagre. Isso é matemática e raciocínio lógico. Fé é no mundo espiritual. Milagre é algo que acontece como uma quebra das leis da natureza. É a quebra do óbvio, entendeu? É a quebra daquilo que é lógico para nós. Onde existe conta, cálculo e lógica, não tem milagre, não precisa. Milagre é a quebra de uma lei impossível para nós. Tá certo? Então Jesus praticou esse milagre aqui e demonstrou a sua glória, o seu poder, ministrando ao coração daquele povo que quando nós estamos diante de uma impossibilidade, isso não é o fim do mundo. E nem deve ser motivo de desespero para nós. É um bom momento para a gente exercer a nossa fé. Aliás, os melhores momentos para exercer a fé e provar que a nossa fé é autêntica em Deus e não ilusória, são nos momentos de luta, de tribulação, de perseguição, de impossibilidades e tudo mais. Então, meu irmão, você que me assiste, como é que vai a sua jornada? O que está diante de você? O que os seus olhos enxergam? Lutas, problemas difíceis, não é? Coisas que você olha e as considera impossível, não vê uma luz no fim do túnel e você não vê nenhuma possibilidade de que as coisas aconteçam. É esse o quadro que você enxerga? Pois é. Se é isso, você está pisando um terreno fértil para um grande milagre. Você tem um Deus que é maior do que isso tudo aí, e que nos possibilita, pelo exercício da fé, na sua palavra e nas suas promessas, caminhar e suplantar todas as impossibilidades. Não em nós, mas na mão dele, através da glória dele, que é maior do que tudo. Que Deus te abençoe neste dia, que o Senhor possa atiçar, fomentar essa fé que você tem e que ela venha se agigantar e você comece no meio da luta e da turbulência, no meio das impossibilidades, enxergar a mão do Senhor que fará um grande milagre. Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, recebe a nossa gratidão por essa manhã abençoadíssima. Ó Senhor, nós te louvamos pelos teus feitos e te agradecemos pelo privilégio de poder viver essa fé, Senhor. Abençoa aqueles que nos assistem, aqueles que acompanham esta transmissão, que estão vivendo momentos de turbulência, provações, dificuldades, portas fechadas e terreno de impossibilidades. Se é assim, estende a tua mão protetora e miraculosa para mudar o quadro, para mudar a situação, para que os teus filhos percebam que tu és um Deus que estás acima da natureza, acima dos problemas, acima das lutas, acima das provações, acima de tudo. No nome de Jesus, que hoje ocorra um milagre em cada casa, em cada família que nos assiste, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Que bênção! Deus te abençoe, que o Senhor esteja com você, e se essa mensagem abençoa a sua vida, não hesite em compartilhar com mais pessoas que precisam ser abençoadas. Nós precisamos aí de mais de 300 pessoas para chegarmos a 1000 inscritos nesse canal de bênção. Compartilhe com seus amigos e nos ajude nessa grande cruzada de fé. Tenha um dia abençoadíssimo, com um carinhoso abraço do reverendo Ed S.